Olá, meus caros, aqui é o professor Fernando Maciel, Direito Previdenciário, e vamos a mais uma dica. E a dica de hoje diz respeito à inscrição após a morte, a inscrição pós-mortem dos segurados obrigatórios. A dúvida é possível, por exemplo, um contribuinte individual, né, que tenha, por meio de seus dependentes, formalizar essa inscrição após a morte deste segurado? É possível, por exemplo, um segurado especial, que seja promovida a sua inscrição pós-mortem por parte de seus dependentes? E com relação às demais modalidades de segurados obrigatórios da Previdência Social, por exemplo, a figura do empregado, do doméstico, do avulso, ou até mesmo daquele contribuinte individual que presta serviços especificamente a pessoas jurídicas. Então, o que nós temos que ter presente em relação a isso? No que diz respeito ao contribuinte individual, a antiga figura do autônomo, nós sabemos que não é possível conforme nós temos a súmula 52 da TNU. Essa súmula diz, para fim de concessão de benefício de pensão por morte, é incabível essa regularização do recolhimento das contribuições do segurado, contribuinte individual, que sejam feitas após a sua morte. Então, os familiares não poderiam regularizar essa situação tributária no que diz respeito a esse contribuinte individual. Tratamento diverso vem a ser dado ao segurado especial, trabalhador rural que atua em regime de economia familiar, porque o próprio artigo 18, parágrafo 5º do regulamento da Previdência Social, ele autoriza essa inscrição pós-mortem do segurado, desde que presente todos os pressupostos da filiação. Então, via de regra, nós sabemos, o segurado especial, ele promove a sua inscrição no momento que vem a receber um benefício, não obstante ele já seja afiliado, já mantém um vínculo jurídico desde o exercício da atividade rural ou da atividade pesqueira. E com relação às demais modalidades de segurados, o empregado, o doméstico, o avulso e também o contribuinte individual que presta serviço a uma empresa, estes também podem ter promovido a sua inscrição pós-mortem. Apesar de ter uma omissão no regulamento da Previdência Social, nós sabemos que é perfeitamente possível a sua inscrição pós-mortem de um segurado obrigatório, nos casos em que o seu empregador ele não procedeu à formalização desse vínculo perante o regime geral de Previdência Social. Então, sintetizando, no que diz respeito ao contribuinte individual, que atua por força própria, ele não pode ter promovido a sua inscrição pós-mortem pelos seus herdeiros. Com relação ao segurado especial, pode, por expressa disposição prevista no regulamento da Previdência Social, e as demais modalidades, aquelas que têm um vínculo com algum empregador, também pode ter promovido a sua inscrição pós-mortem, porque não se pode punir esses herdeiros de fazerem jus a um benefício previdenciário por uma omissão praticada por um empregador. Certo, pessoal? Espero que essa dica tenha sido proveitosa para vocês e bons estudos e sucesso na prova.